Olá, eu me chamo Rodrigo Freitas e você está no podcast do canal Teologia Simples. E a nossa conversa de hoje é sobre o tema divergência na ceia do Senhor. Nós, por muito tempo, eu sou novo, tenho 31 anos e eu me lembro de momentos que eu ir pro culto de celebração da Santa Ceia, porque eu me batizei muito moço, né? Eu me batizei, eu ia completar 12 anos de idade no ano de 2002. E mesmo não sendo muito tempo atrás, não é? Eu ainda me lembro de como era ceiar na minha época. Era um pavor terrível. A gente tinha medo de pegar o copinho com suco e o pãozinho que representava o corpo de Jesus e o sangue de Cristo, e a gente morrer pelo modo como as coisas eram direcionadas. E eu aprendi que ceia, aprendendo biblicamente, que ceia é um memorial e não um tribunal. As pessoas, ao irem ao culto de Santa Ceia, elas têm que entender que aquilo é um memorial. Na carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai dizer que Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim", ou seja, em um memorial. O culto de ceia ele não pode ser dedicado ao terrorismo psicológico, ameaças e aplicações pessoais sobre um achismo desvinculado do texto bíblico. Caso haja correções, devem se respeitar o contexto apresentado no texto lido e não no conjunto de crenças produzidas fora do livro sagrado, nas falsas visões e na religiosidade totalmente distanciada dos ensinos do divino. E Paulo vai fazer algumas acusações. Quais são as acusações de Paulo na ceia dos irmãos em Coríntios? No capítulo 11 da carta de 1 Coríntios, logo após ensinar sobre o comportamento da mulher cristã em sua época, o Paulo denuncia o pecado praticado no culto da ceia. No versículo 18, veja, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Pecado. Segundo Paulo, alguns comiam a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um ficava com fome, outros se embriagavam. Esse tipo de comportamento desprezava a igreja de Deus e humilhava os pobres. Não há elogios para quem comete tal pecado, né, gente? O foco da reunião não é encher a barriga, desprezar os que nada têm e se embriagar. Diferente disso, o versículo 26 fala que a reunião deve promover a glória de Deus em memorial ao sacrifício de Cristo, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aquele que come a ceia do Senhor com a mesma atitude de alguns ricos da igreja de Coríntios, que desprezavam a igreja, ignorando e desrespeitando a comunidade mais pobre entre eles, comem a ceia do Senhor indignamente. O versículo 7 vai dizer assim, ó: "Portanto, todos os que comerem o pão ou beberem o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor." Isso é muito sério. Quem participa da ceia do Senhor deve se examinar para não cometer este mesmo pecado que promove fraqueza e enfermidade. No versículo 31, tá assim: "Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos o juízo." A igreja que comete o pecado de divisão entre as classes sociais está vivendo de acordo com o mundo. Por isso é disciplinada pelo Senhor na ceia. Versículo 32: "Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo." Depois de fazer uma análise sobre o comportamento do pecado, se arrependa e volte a viver em comunhão com toda a comunidade, ceando juntos em amor. Tá? Versículo 33: "Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns
pelos outros. A melhor maneira de abandonar este tipo de pecado é participar da comunhão respeitando a unidade, gente. Se a sua gula bloqueia esta ética, coma em casa. Versículo 34. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reúnem, isso não resulte em condenação. Eu concluo aqui com o seguinte pensamento. O pecado apontado na ceia, registrado em 1 Coríntios capítulo 11, se aplica ao indivíduo que desrespeitou os pilares a seguir, que eu vou dizer agora. Veja, celebrar juntos, anunciar a morte do Senhor até que ele venha, incluir os pobres na mesa da ceia, comer em casa para não ser domado pela gula. Participar da mesa é partilhar do amor de Deus, que não pode se esgotar em mim mesmo. Precisa ser partilhado com os outros. Sempre que vocês participarem da ceia do Senhor, observem estes pecados, os pecados que estão sendo praticados. Se sim, peçam perdão para o Senhor da ceia e participem da comunhão com os irmãos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Fazer isto em memória de mim. Amém, gente? Deus abençoe. Este foi mais um capítulo do podcast Teologia Simples.